nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha e não falhará. Aleluia! Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia, aleluia, adore ao Senhor. Te louvamos, Senhor, porque não nos abalamos, Senhor. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Diga comigo: teu amor não falha. Aleluia. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode declarar: fazes que tudo coopere para o meu bem. Nós cremos. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, porque Ele é o mesmo. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O amor do Senhor não falha. E nesse momento eu gostaria que você, como eu, levantasse as suas mãos num ato de rendição ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, mais do que a água, mais do que a comida, mais do que o ar, mais do que qualquer outra coisa. Senhor, eu preciso de Ti nesta noite. Eu preciso que o Senhor encha a minha vida, o meu interior, que o Senhor transborde rios de águas vivas, Senhor, porque não há nada, Senhor, que sacia a nossa fome, a nossa sede, somente o Senhor. Diga isso a Ele, erga suas mãos, diga ao Senhor: não há outro como Tu, Senhor. Não há outro
és tudo, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que anelamos, Senhor. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és a nossa paz, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Erga suas vozes, adore ao Senhor, ao único digno. Oh, Senhor. Clame por Ele. Aleluia. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Erga sua voz comigo. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és. Você pode dizer ao Senhor: Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que preenche a minha alma. Tu és a minha alegria, Senhor. Diga ao Senhor nesta hora. Clame por Ele. Clame por Ele. Clame por Ele. Diga ao Senhor: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Em Ti eu sou preenchido. Em Ti sou renovado, Senhor. Ah, Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Transborda o nosso ser, a nossa vida, Senhor. Enche a nossa casa. Enche, Senhor. Enche a nossa casa da Tua alegria. Vamos lá, mais uma vez. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu
Amados irmãos, nós estamos nos aproximando do domingo de Páscoa. Neste domingo é o domingo de Páscoa. Eu não sei se esse ano o ovinho da Páscoa vai chegar até a sua casa. Até porque o coelho, que sou eu, estou preso, estou no isolamento, né? Então não sei se vai ter ovo de Páscoa na sua casa. Mas uma coisa eu garanto, vai ter a celebração da Páscoa. E este domingo também, além da Páscoa, nós estaremos celebrando a ceia. Será a ceia da solidariedade. E nós estamos convocando a todos os amados irmãos que irão participar da ceia, que levem também 1 quilo de alimento não perecível para auxiliar as famílias mais carentes, que estão passando mais lutas neste momento de crise, neste momento de isolamento. E domingo também é o culto que nós denominamos culto das primícias, onde nós entregamos a Deus parte daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para administrar. Ou seja, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Será um culto glorioso, será um domingo glorioso. Páscoa, ceia, solidariedade, primícias, dízimos e ofertas, todos juntos louvando e glorificando ao Senhor Jesus no próximo domingo. E como é domingo de Páscoa e de ceia, eu escolhi pensar hoje à noite com os irmãos e amigos do coração, com todos que estão nas nossas redes sociais, cooperando conosco, participando deste culto de louvor e adoração a Deus em Êxodo capítulo 12, que fala da primeira Páscoa que foi instituída por Deus por ocasião da libertação do povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 12, o verso de número 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Nós queremos pensar com todos os nossos irmãos e amigos sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. A tradição do Êxodo se encontra no cerne da fé do Antigo Testamento. É um exemplo máximo da atuação salvadora de Deus em favor do seu povo Israel. E como tal, torna-se um paradigma para todos os atos de salvação. O acontecimento em si, a Páscoa e a libertação do povo de Israel, é estritamente voltado para as tribos de Israel serem libertas e saírem do Egito em direção à terra prometida. A palavra êxodo, que significa saída,
é o nome que foi considerado e dado ao livro em latim, porque é o livro que traz a narrativa do êxodo, ou seja, da saída do povo do Egito para a terra prometida. O êxodo é, acima de tudo, uma história de livramento concedida por Deus ao seu povo Israel. É a libertação da escravidão sob a liderança de Moisés sobre as tribos de Israel. Evento que marca e marcou o início do processo de formação de Israel como nação. Foi constantemente esta Páscoa recordada com grande redenção que Deus realizou para o seu povo no Egito, em muitos outros textos da Bíblia, chegando no cume do Novo Testamento, quando Jesus então celebra a ceia com seus discípulos. O que então a Páscoa nos traz de ensinamento, de orientação para o tempo que nós vivemos de grande crise e para domingo, quando nós estaremos então celebrando a ceia do Senhor? Primeiro, a Páscoa exigia o sacrifício de um cordeiro. O texto diz no verso 3, todo homem deverá separar um cordeiro. Do mesmo modo que a Páscoa exigia o sacrifício ou a morte de um cordeiro para que pudesse alimentar o povo de Israel, a ceia do Senhor, que celebraremos domingo com todos aqueles que se farão presentes de acordo com as orientações do seu pastor local, a ceia exige o sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascual. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 53, verso 7, ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A Bíblia também nos diz em João capítulo 1, 29, fazendo menção ao Cordeiro Pascual, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda encontramos a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. O livro de Apocalipse, ele vê a morte de Jesus como prefigurada no sacrifício pascual. Jesus é o Cordeiro que foi morto. O único, diz o livro de Apocalipse, que pode abrir os laços do livro dos 7 selos e trazer uma criação redimida e nova. Meu amado irmão, meu amigo do coração, você que está sentado na sua residência me acompanhando, e eu fico deveras agradecido por você estar conosco mais uma vez nesta noite. Do mesmo modo que para celebrar a Páscoa, ou seja, a saída da escravidão, o livramento da escravidão egípcia, foi necessário o sacrifício de um cordeiro pascual, para nos libertar do pecado, para nos libertar da escravidão do inimigo das nossas vidas. É necessário também o sacrifício de um cordeiro, o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo e que tira o pecado do mundo. Na celebração da ceia, assim como na celebração da Páscoa de Israel, nós participamos do Cordeiro. Neste caso, o Cordeiro que nos liberta e nos livra de todo o pecado e de suas consequências. Israel participou do Cordeiro para comemorar a libertação da escravidão egípcia. Nós participamos do Cordeiro que é Jesus Cristo, o Cordeiro
pascual que tira o pecado do mundo, para celebrarmos o livramento da morte, o livramento do pecado, o livramento das garras de Satanás, o livramento das enfermidades. O nosso Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o profeta Isaías, e por causa das suas pisaduras fomos sarados. Domingo, eu não posso deixar de celebrar a ceia. Domingo, eu não posso deixar de comer o pão e o vinho que representa o corpo e o sangue de Ele. É o meu Cordeiro Pascual que me livra do pecado, me livra das garras de Satanás, me livra da morte, me livra da enfermidade e me garante a vida eterna. Em segundo lugar, nós podemos aprender neste texto que a Páscoa exigia a celebração em família. Versículo de número 3, para a sua família, um para cada casa. Um o quê? Cordeiro. Se uma família for pequena demais, tipo a minha, hoje é apenas a irmã Márcia e eu, um cordeiro é muito para nós, teríamos que chamar outras famílias. E então dividir com os meus vizinhos mais próximos, com os meus irmãos, conforme o número de pessoas, diz o texto, e conforme o que cada um poder comer. A Páscoa exigia celebração em família. A Páscoa exigia celebração com outras pessoas. Eu não podia comer sozinho, me abastar daquilo que eu tinha e que Deus me concedeu e esquecer dos demais. Semelhante à Páscoa, a ceia exige a presença de nossa família juntos no e com o corpo de Cristo. Não a ceia do Senhor sem celebração em família. Não a ceia do Senhor sem comunhão entre os irmãos, entre os amigos, entre os familiares. Nós, a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo e celebramos a ceia juntos. Evidentemente, eu não sou tolo e nós não podemos causar aglomerações. Mas a palavra aglomeração significa multidão. Por exemplo, se eu colocar aqui mais 3 ou 4 pessoas neste púlpito, isto não é aglomeração, porque há uma boa distância, cabe tranquilamente 5, 6 aqui, mantendo-se uma distância de 1,5 metro, que é a orientação da OMS. Nós não vamos aglomerar, nós não vamos encher, mas nós vamos celebrar a ceia com os nossos irmãos, ainda que em pequenos grupos, ainda que em vários horários, ainda que o pastor com alguns, mas todos nós devemos participar da ceia do Senhor junto com a nossa família. Eu poderia usar o exemplo, eu, pastor Éder, pastor Antônio, pastor César, pastor Samuel, que estamos aqui, celebraríamos a ceia, 5. E aí, nós estamos na nossa família. Qual família? A família cristã, a família da fé, a família da esperança, a família que crê num novo recomeço. E juntos, mesmo que mantendo uma pequena distância, de acordo com as orientações médicas, nós louvaremos, bendiremos e glorificaremos o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da eternidade, do mundo e de tudo que neles habitam. Não passaremos sem celebrarmos a ceia do Senhor. É fundamental estarmos
participando do corpo e do sangue de Cristo com a nossa família. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 22, versículo 15, Jesus falando sobre a Páscoa, ele lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus deseja celebrar conosco a Páscoa, não agora antes do sofrimento, mas agora ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores, juntamente conosco. E nós, os irmãos em Cristo, desejamos ardentemente celebrarmos a Páscoa e a ceia do Senhor juntos no próximo domingo. Ainda em Apocalipse capítulo 19, verso 9, a Bíblia diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós fomos chamados à ceia das bodas do Cordeiro na eternidade. E na ceia do Senhor agora nós celebramos o futuro vindouro de para todos sempre celebrarmos com o Cordeiro por todos sempre na eternidade. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, assim como a Páscoa foi exclusiva para o povo de Israel, a ceia do Senhor é exclusivamente celebrada pelos crentes no círculo da sua congregação de família, de irmãos. Ela é celebrada por aqueles que foram lavados, remidos, santificados pelo sangue do Cordeiro. Lá em Atos capítulo 2, verso 42, no início da igreja cristã, diz o texto: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, ou seja, na ceia da família de Deus e nas orações. Assim como a Páscoa devia-se comer o cordeiro em família, na ceia nós participamos do pão e do vinho, que representam o corpo de Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro Pascual, que foi imolado na cruz do Calvário, e nós não deixaremos de participar do corpo e do sangue de Cristo. A ceia exige o Cordeiro Pascual, exige que seja um cordeiro imolado, mas que seja perfeito. Não era possível na Páscoa levar para a mesa um cordeiro quebrado, um cordeiro ferido, um cordeiro defeituoso. Uma das exigências da Páscoa é que o animal escolhido fosse macho de um ano, sem defeito, podendo ser um cordeiro ou um cabrito. Assim como na Páscoa o cordeiro não podia ter defeito, a ceia exige que o cordeiro que seja oferecido para celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo seja sem pecado. E é por isso que Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário, porque ele não pecou, ele jamais pecou, e como alguém que não pecou, ele foi este cordeiro macho, sem defeito, oferecido pelo seu próprio Pai, o nosso Deus celestial, para morrer na cruz do Calvário como sacrifício pascual para as nossas vidas. Veja o que nos diz Isaías capítulo 53, verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os homens maus, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Também em Apocalipse 5,6, fazendo menção ao Cordeiro Pascual, que é Cristo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto,
João, no livro da Revelação, vendo o próprio Cristo na eternidade. Ainda em Hebreus capítulo 4, 14, para corroborar com as nossas palavras, diz o texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quantos de nós, nesse momento de crise, neste momento de isolamento, estamos com medo da Covid-19? Alguns estão preocupadíssimos, porque já que não podem trabalhar, como farão para pagar a sua conta, as suas necessidades básicas? Isto é normal. Mas não tenha medo, a Bíblia diz, nós temos um sumo sacerdote, que assim como nós, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, tudo aquilo que você está passando, o nosso Senhor Jesus foi tentado, mas ele não pecou, e ele nos garante vitória eterna sobre o pecado, sobre as lutas, sobre as crises, sobre as enfermidades. Ele está conosco todos os dias por meio do seu Espírito Santo, e nós, domingo, estaremos celebrando o Senhor. Temos, meu querido irmão, meu querido amigo, você que está me acompanhando, que está comigo nesse momento através das redes sociais, e eu louvo a Deus pela sua vida. Temos um sacrifício perfeito e derradeiro, final, que foi entregue uma vez para sempre, na perfeição, santidade e pureza de Cristo. Somos mais que vencedores. Em quarto lugar, a Páscoa exigia sangue aspergido. Olha o que diz o texto no versículo 7, o texto de Êxodo capítulo 12. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A ceia, meu querido irmão, meu querido amigo do coração, exige o precioso sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, para que alcancemos a nossa salvação. Olha o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mácula, sem mancha, o sangue de Cristo. Ainda em Hebreus capítulo 9, verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam, aos que o aguardam para a salvação. Meu querido amigo, meu querido irmão, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E assim como o sangue que foi aspergido sobre os umbrais das portas do povo de Israel, guardaram da morte dos primogênitos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nos guarda e nos protege do ataque do inimigo de nossas vidas. E quando porventura ele vier com a morte, com a desgraça sobre as nossas vidas, ele não nos alcançará, porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos, ainda que passemos pela morte física, mas a morte espiritual não nos alcançará, e viveremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Quando participamos do vinho,
recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a libertação de nossas transgressões por causa do nosso Senhor, e podemos declarar sem medo que estamos limpos, purificados, restaurados a Deus, o nosso Pai, por meio de Cristo, o nosso Senhor Jesus. A Páscoa também exigia comer a carne e o pão. Diz o texto no versículo 8: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Do mesmo modo que a Páscoa exigia comer a carne e o pão, a ceia do Senhor exige participar do corpo e do sangue de Cristo. Diz o texto em Lucas 22:19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, isto em memória de mim. Semelhante, depois de participar da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meu querido irmão, na Páscoa deveria se comer o pão, se comer a carne. Na ceia também devemos comer o pão, que representa a carne de Cristo, e beber o vinho, que representa o sangue do Senhor. Aqueles que participam do corpo de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, representado no pão e no vinho, têm parte com ele, Jesus, e são signatários de todas as promessas de bênçãos advindas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser saber sobre alguma das promessas que nós temos a participar da ceia, basta ler Isaías 53 e você conhecerá profundamente as mais ricas e maravilhosas promessas que todos aqueles que participam da ceia recebem. Continuando, a Páscoa também exigia prontidão. Versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Versículo 16: convoque uma reunião santa no primeiro dia e outro no sétimo. Quando eles celebraram a ceia, a Páscoa do Egito, eles tinham que estar preparados para imediatamente após celebrarem aquela Páscoa, estarem prontos, pois o Senhor os tiraria do Egito para a terra prometida. Do mesmo modo, a ceia exige que nós, o povo de Deus, para o tempo presente, nos preparemos em Cristo Jesus para participarmos e alcançarmos a terra prometida, que é dada como promessa a todos aqueles que são fiéis. A nossa terra, o nosso lugar, o nosso mundo não é aqui hoje. Nós não somos cidadãos desta terra. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E Ele nos deu direito de vivermos a vida eterna com Ele para todo sempre. Portanto, meu amigo, meu irmão querido, meu amigo do coração, você que me acompanha, irmãos, não fique tão preocupado com as coisas desta vida. Claro, enquanto o Senhor não voltar, nós iremos estudar, iremos trabalhar, iremos casar, constituir família, iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus fez para o homem. Deus fez a terra para o nosso desfrute, e a Bíblia diz que tudo que Ele fez era bom. Infelizmente, por causa do pecado, algumas coisas se tornaram más,
mas nós não estamos se preparando para ficar aqui para sempre. Porque esta terra, este mundo, com os seus pecados, com os seus ardis, com os seus vírus, com as suas políticas, ele nos oprime, ele nos impede de desfrutarmos toda a bênção de Deus. Portanto, quando eu venho participar da ceia, do corpo e do sangue de Cristo, e neste ato receber perdão dos meus pecados, santificação da minha vida, glorificação deste corpo humano num corpo glorificado para Deus, para louvá-lo, para servi-lo, eu também me preparo. Sabe para quê? Para a volta do Senhor. Eu me preparo para o dia em que a trombeta soará e nos altos céus os anjos do Senhor proclamarem a sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. A ceia, ela me faz lembrar de tudo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mas a ceia, ela não me faz apenas olhar para o passado, ela me faz olhar para o presente e saber que no presente, por causa de Cristo, eu permaneço limpo, purificado. Mas ela me estende os olhos para frente, para a minha terra prometida, para a minha Jerusalém celestial, para o meu lugar que o Senhor foi preparar e que Ele aguarda ansiosamente para arrebatar a sua igreja e levá-la aos ares para encontrar com Ele nos céus e vivermos por toda a eternidade com o Senhor. Por isso é muito importante participar da ceia do Senhor, porque eu vou visualizar o meu futuro. Eu vou visualizar a eternidade. Pode ser que esse vírus pegue alguns de nós, e pode ser até que me pegue. Eu sou um homem e estou, como todos os outros, sujeito às enfermidades. Mas ainda que ele nos pegue, e ainda que ele leve alguns de nós à morte, não acabou, porque nós não somos desta terra. E a morte não tem poder para nos segurar. Nós nos encontraremos com o Senhor do outro lado para desfrutar a eternidade com Ele, porque nós somos participantes do seu corpo e do seu sangue. E cada vez que participamos, nós nos preparamos para aquele glorioso dia, o dia do Senhor, mas também o dia da igreja, em que nós nos encontraremos com Ele para todo sempre. Por isso a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aleluia! Eu estou me examinando e me preparando para o dia do Senhor. E domingo eu estarei celebrando a ceia, em jejum, em consagração, em adoração a Deus. E mais uma vez, revestindo a minha vida da couraça da justiça, da espada do Espírito, calçando o evangelho da paz, usando o escudo da fé, e não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Reconhecemos e devemos reconhecer que a nossa salvação não é fruto, querido irmão, querido amigo, das nossas vidas, das nossas boas intenções, do nosso esforço, da nossa dedicação. A Bíblia diz que não é nada disso, mas é dom de Deus. Mas mesmo sendo dom de Deus, isto não nos exime de responsabilidade de consagrarmos e dedicarmos as nossas vidas a Deus em amor e gratidão.
É por isso que, semelhante modo, o povo de Israel celebrou a Páscoa, eu celebro a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor eu também tenho oportunidade de reconhecer que é por meio da sua graça, da sua misericórdia, que eu sou lavado, remido, perdoado. Isso não vem de mim, é dom de Deus. E eu reconheço o seu amor, sou grato a Ele. Finalmente, queridos irmãos, a Páscoa exigia comemoração memorial. Diz o versículo 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Celebrem a festa dos pães. Versículo 17. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Até o dia de hoje, o povo de Israel celebra a Páscoa, no significado original. Do mesmo modo que eles celebraram a Páscoa, a ceia também é uma celebração. Celebração da vitória de Cristo e celebração da vitória da igreja. Vou deixar de me curvar diante de Deus e comemorar a sua vitória. Meu querido irmão, meu querido amigo, você que me acompanha até esse presente momento. Eu sei que o Espírito Santo está chegando até você. Eu sei que o seu coração, assim como o meu, está ardendo pelo toque e pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que nesse momento Deus está operando milagre em algumas casas, curando enfermidades, trazendo alegria, renovando a fé, restaurando a esperança. Eu quero lhe dizer que assim como a Páscoa, a ceia do Senhor é uma refeição na qual Deus se encontra com o seu povo em alegre celebração. O Senhor Jesus disse: eu estou guardando ansiosamente para celebrar essas Páscoa com vocês. O próprio Deus, como nosso anfitrião, compartilha o fruto da ceia conosco, o seu povo. Embora antes de tudo seja um sacramento, a Páscoa também deve ser vista como uma refeição. E assim como a Páscoa, a ceia também é um sacrifício de expiação e uma refeição de comunhão com Deus simultaneamente. Devemos celebrar e participar da ceia, pois isso significa declarar o nosso amor e gratidão a Jesus. Devemos reconhecer e valorizar o seu sacrifício na cruz do Calvário, pois foi este sacrifício, é este sacrifício que nos garante perdão e libertação dos pecados, cura das enfermidades, bênçãos incontáveis, mas, acima de tudo, a certeza da salvação e da vida eterna em Deus e com Deus, com o Filho Jesus, com o Espírito Santo que em nós habita e que conosco está todos os dias até a consumação dos séculos. E também, evidentemente, com todos os salvos que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que se tornaram o corpo de Cristo, a Igreja Santa, Universal, Imaculada de Cristo sobre a face da terra. Celebrar a ceia é uma declaração de fé no único e verdadeiro Salvador de toda a humanidade. Gritemos bem alto e celebremos as boas novas da salvação. Não tenhamos medo, sejamos crentes, guardemos a nossa fé, exploremos a nossa esperança e cumpramos aquilo que o Senhor nos disse e nos ensinou através dos seus filhos, os apóstolos. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor
porque também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice, é a aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Fazei isso em memória de mim. E assim anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós iremos continuar celebrando o nosso Senhor Jesus. Nós iremos continuar participando da ceia e do corpo de Cristo. E invocaremos a Ele, e o exaltaremos, e glorificaremos o seu nome, e receberemos todas as promessas que estão escritas no livro de Isaías, capítulo 53. Nós, os clérigos, pastores, missionárias, aspirantes, colaboradores, presbíteros, diáconos, diaconisas, nós esperamos todos vocês, de acordo com a orientação de cada pastor, de cada igreja, no próximo domingo, para celebrarmos a Páscoa e a ceia do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre a sua vida o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que as misericórdias do Senhor alcance a sua vida, a sua casa, a sua família. Que jamais lhe falte o óleo da unção de Deus. Que jamais lhe falte a presença gloriosa do Espírito Santo, que traz paz, esperança, renovo, conforto para você e para a sua casa. E que todos aqueles que estiverem próximos a você, da sua família, os familiares mais próximos ou os mais distantes, os seus colegas de trabalho, de vizinhança, da escola, da faculdade, que todos vejam, assim como o anjo da morte passou no Egito, e quando se aproximava da casa do povo de Israel, via o sangue do cordeiro que foi colocado sobre os umbrais da porta. Que todos vejam, mas especialmente que o inimigo das nossas vidas, o destruidor de vidas, aquele que veio para roubar, matar e destruir, que todos vejam, mas especialmente ele, veja na sua testa, na sua mão, o sangue de Cristo, que foi aspergido por sua vida, derramado por sua vida, e nele você foi limpo e purificado. Um grande abraço do fundo do meu coração. Receba um beijo especial, um ósculo santo, um abraço de coração. Nós te amamos e desejamos muito em breve participar da ceia pessoalmente com cada um de vocês, e dando um abraço em todos, caloroso, com a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Pastor Éder mais uma vez estará apresentando os pedidos de oração, estará abençoando a sua vida, e desde já nós abençoamos o culto de Páscoa domingo, o culto de ceia do Senhor, o culto das primícias, que em cada igreja, nos muitos cultos que haverão, para que tenham pequenos grupos, Deus esteja abençoando gloriosamente, assim como tem sido até